Olá, meus queridos, como estão? Espero que todos estejam bem e com o coração aberto para mais uma história que vai nos fazer refletir sobre os caminhos misteriosos do amor e como às vezes a vida nos coloca em situações que jamais imaginaríamos viver. Hoje eu trouxe uma narrativa muito especial que se passa aqui em Minas Gerais, em Betim, e que vai nos mostrar como o amor verdadeiro pode nascer nos momentos mais difíceis e transformar completamente duas vidas. É a história de Clara, uma menina de apenas 18 anos, pura e inocente, que vai descobrir que às vezes o que parece uma maldição pode se tornar a maior bênção de nossas vidas. E também de Dante, um homem de 35 anos que construiu um império, mas que há 5 anos perdeu a capacidade de amar, até o dia em que seus olhos encontraram os dela. Vocês vão se emocionar com os primeiros olhares entre eles, com a forma delicada como o amor vai crescendo aos poucos, e com uma família que vai mostrar que o carinho verdadeiro não depende de sangue, mas sim do coração. Preparem-se para momentos de tensão, descobertas emocionantes, e uma prova de que quando o amor é verdadeiro, ele sempre encontra um jeito de vencer. Antes de começarmos nossa jornada juntos, não esqueçam de deixar aquele curtir para fortalecer nosso canal. Se inscrevam se ainda não são da família e ativem o sininho, porque histórias assim merecem ser compartilhadas. E me contem nos comentários, vocês acreditam que o amor pode transformar completamente uma pessoa? Deixem aí suas experiências e pensamentos. Agora ajeitem-se aí, peguem um chazinho. E vamos juntos descobrir como Clara e Dante escreveram uma das histórias de amor mais tocantes que já contei aqui. Tenho certeza de que vocês vão sair diferentes depois desta narrativa. Vamos começar? Clara Santos acordou naquela manhã de terça-feira em Betim com o mesmo aperto no peito que sentia há meses. O barulho das panelas caindo na cozinha já indicava que o pai tinha voltado a beber durante a madrugada. Aos 18 anos, ela já conhecia bem aquela rotina dolorosa que se repetia quase todos os dias desde que a mãe tinha morrido, 3 anos atrás. Levantou da cama estreita que dividia com a irmã mais nova, Isabela, de apenas 12 anos, e foi até a cozinha da casa simples no bairro Alterosas. José Santos estava sentado à mesa, com as mãos tremendo e os olhos vermelhos de quem não dormiu direito. "Pai, o senhor está bem?" Clara perguntou com a voz mansa que sempre usava para não irritá-lo ainda mais. Ele levantou os olhos para ela, e Clara percebeu que havia algo diferente naquele olhar. Não era apenas a ressaca de sempre, era medo. "Clara, minha filha, eu preciso conversar com você." A voz de José saiu rouca, carregada de uma tristeza que fez o coração da menina apertar ainda mais. Ela se sentou na cadeira de plástico em frente ao pai, segurando as mãos dele que tremiam descontroladamente. "Pai, me conta o que aconteceu. O senhor foi naqueles lugares de novo, não foi?" Clara já imaginava a resposta, mas precisava ouvir. Nos últimos meses, José tinha se afundado cada vez mais no vício do jogo, frequentando casas clandestinas espalhadas por Betim e região. Era como se depois da morte da esposa, ele tivesse perdido completamente o rumo da vida, buscando na sorte impossível dos jogos uma escapatória para a dor que carregava no peito. Clara sempre tentava convencê-lo a parar, mas as palavras dela pareciam ecoar no vazio. "Eu fiz uma besteira muito grande, filha. Uma besteira que vai mudar nossas vidas para sempre." José começou a chorar, e Clara nunca tinha visto o pai naquele estado. "Eu devia 15 mil reais para o russo, aquele homem que tem a casa de jogos no centro. Achei que ia conseguir ganhar de volta, que ia dar tudo certo. Mas eu perdi tudo, Clara. Perdi até o que não tinha." As palavras saíam entrecortadas, misturadas com soluços que faziam o corpo dele balançar. Clara sentiu o mundo girar ao seu redor. 15 mil reais era mais dinheiro do que ela podia imaginar. O salário dela de faxineira em algumas casas do bairro mal dava para comprar o básico para casa. E agora descobria que o pai devia uma fortuna para pessoas perigosas. "O russo me deu um prazo até hoje à tarde, Clara. Se eu não pagar, ele disse que vai fazer mal para vocês duas, para você e para a Isabela." José segurou as mãos da filha com força,
como se estivesse se afogando e ela fosse a única tábua de salvação. Mas ele me deu uma opção, filha, uma opção que eu nunca imaginei que teria que considerar na minha vida. O silêncio que se instalou na cozinha era pesado, carregado de uma tensão que Clara podia sentir no ar. Ela olhou para o pai, vendo naquele homem de 45 anos um reflexo do que a dor e o vício podiam fazer com uma pessoa. Que opção, pai? Perguntou, embora uma parte dela já temesse a resposta. Tem um homem, um empresário muito rico aqui de Betim, que estava procurando, que estava interessado em... José não conseguia terminar a frase. Clara sentiu um frio na barriga, uma premonição terrível do que estava por vir. Pai, fala logo. Que homem é esse? Ela tentou manter a voz firme, mas por dentro sentia que sua vida estava prestes a mudar para sempre. O nome dele é Dante Moretti. Ele tem empresas. É dono de várias coisas aqui na cidade. O russo disse que ele estava disposto a pagar a minha dívida toda, mas em troca... José parou novamente olhando para a filha, com uma mistura de vergonha e desespero que partia o coração de Clara. Em troca de quê, pai? Clara perguntou, embora já soubesse no fundo do coração qual seria a resposta. Em troca de você, filha. Ele quer que você vá morar com ele, que seja dele. As palavras de José caíram sobre Clara como um balde de água fria. Durante alguns segundos ela não conseguiu processar o que tinha ouvido. Ser vendida como se fosse um objeto, como se fosse uma mercadoria para pagar as dívidas do pai. Pai, o senhor não pode estar falando sério. Isso não existe, isso é... Clara levantou da cadeira, caminhando pela pequena cozinha enquanto tentava entender a dimensão do que estava acontecendo. Eu sei que é loucura, filha, mas se eu não fizer isso, eles vão machucar vocês. E eu não posso deixar isso acontecer. Mas, pai, o senhor nem conhece esse homem. E se ele for perigoso? E se ele me machucar? Clara sentia as lágrimas começando a formar nos olhos, mas lutava para mantê-las lá dentro. Ela sempre foi a forte da família, aquela que cuidava de todo mundo. E agora precisava ser forte mais uma vez. O russo disse que ele é um homem sério, que só quer companhia, que ele vai te tratar bem, te dar uma vida boa. José falava como se estivesse tentando se convencer de que estava fazendo a coisa certa. E a Isabela, pai? Como é que fica a Isabela? Clara pensou na irmã mais nova, que ainda estava dormindo no quarto, sem imaginar que quando acordasse sua vida também estaria virada de cabeça para baixo. As 2 horas seguintes passaram como um pesadelo. Clara tentou encontrar outras soluções. Pensou em pedir dinheiro emprestado para as patroas, mas sabia que ninguém teria 15 mil reais para emprestar para uma faxineira. Pensou em fugir com Isabela, mas para onde iriam? Como sobreviveriam? O pai explicou que Dante Moretti mandaria buscar Clara às 3 da tarde e que a dívida seria considerada quitada. Filha, eu prometo que vou mudar. Vou parar de beber, vou cuidar da Isabela, vou trabalhar para te buscar de volta. José chorava como uma criança, mas Clara sabia que eram promessas vazias. O vício tinha tomado conta da vida dele de uma forma que parecia não ter volta. Quando o carro preto parou em frente à casa simples de Clara, ela sentiu que estava vivendo um filme. Um homem alto, de terno escuro, desceu do veículo e bateu na porta. — Você é Clara Santos? Perguntou com voz formal. — Sou eu, respondeu com a voz baixa, segurando uma pequena mala com suas poucas roupas. Isabela chorava agarrada à irmã, sem entender direito o que estava acontecendo, mas sabendo que algo terrível estava separando sua família. — Cuida da Isabela, pai. Se acontecer alguma coisa com ela por sua causa, eu nunca vou perdoar o Senhor. Clara disse essas palavras olhando diretamente nos olhos de José, que baixou a cabeça envergonhado. O trajeto até a mansão de Dante Moretti durou apenas 20 minutos, mas para Clara pareceu uma eternidade. Ela olhava pela janela do carro, vendo Betim passar diante dos seus olhos e se perguntando se algum dia voltaria a ver sua casa, sua irmã, sua vida de antes. Quando o carro entrou no portão da mansão no bairro Brasil Industrial, Clara entendeu que estava entrando em um mundo completamente diferente do seu. Um mundo onde ela não sabia quais regras valiam e o que esperavam dela.
A mansão de Dante Moretti era maior do que qualquer casa que Clara já tinha visto na vida. O jardim na entrada parecia um parque, com plantas bem cuidadas e uma fonte no meio que fazia um barulho suave de água corrente. Quando ela desceu do carro, suas pernas tremiam tanto que mal conseguia andar direito. O motorista levou sua mala pequena até a porta principal, onde uma senhora de uns 50 anos a esperava com um sorriso gentil. Você deve ser a Clara. Eu sou a Dona Rosa. Cuido da casa aqui há mais de 15 anos. A voz da mulher era mansa, com o sotaque mineiro carregado que lembrava Clara da sua própria mãe. Venha, filha, o Sr. Dante está esperando você na sala principal. Clara seguiu Dona Rosa por corredores imensos, com quadros nas paredes e móveis que pareciam caros demais para serem reais. Tudo ali cheirava à limpeza e a um perfume suave que ela não conseguia identificar. Quando chegaram à sala, Clara viu um homem alto, de ombros largos, parado de costas olhando pela janela. Mesmo sem ver o rosto dele, ela podia sentir uma energia forte que saía daquela figura. Dante se virou lentamente, e Clara teve que engolir seco quando os olhos dele encontraram os seus. Ele era bonito de um jeito que assustava, com cabelos escuros penteados para trás, olhos castanhos profundos e uma barba bem feita que dava um ar ainda mais sério ao rosto. Devia ter uns 30 e poucos anos e usava uma camisa social branca que marcava bem o corpo atlético. Então você é Clara Santos. A voz dele era grave, firme, mas não ameaçadora como ela tinha imaginado. Sou eu, senhor. Clara respondeu baixinho, olhando para o chão porque não conseguia sustentar o olhar dele por muito tempo. Era como se aqueles olhos pudessem ver através dela, descobrir todos os seus medos e inseguranças. Dona Rosa, pode mostrar o quarto dela, por favor? Dante falou sem tirar os olhos de Clara. Depois conversamos sobre as regras da casa. Clara sentiu o coração acelerar com a palavra regras. Que tipo de regras um homem como aquele teria? Seguiu Dona Rosa até o segundo andar, por uma escada de mármore que brilhava tanto que ela teve medo de escorregar. O quarto que seria seu era maior que a sala inteira da casa onde morava com o pai e a irmã. Tinha uma cama de casal com lençóis brancos que pareciam de seda, um guarda-roupa enorme de madeira escura e uma janela que dava vista para o jardim dos fundos. Que quarto lindo, Dona Rosa! Clara sussurrou, tocando na colcha da cama com cuidado como se fosse quebrar. O Sr. Dante mandou preparar tudo especialmente para você, filha. Ele pode parecer meio durão, mas tem bom coração. Dona Rosa falou baixinho, como se estivesse contando um segredo. Durante os primeiros dias, Clara mal via Dante. Ele saía cedo pela manhã e só voltava tarde da noite, quando ela já estava no quarto. Dona Rosa explicou que ele tinha várias empresas espalhadas por Betim e região, e que trabalhava muito. Depois que a primeira esposa dele morreu, há uns 5 anos, ele só vive para o trabalho. Mal para em casa. Clara soube que Dante tinha sido casado, e isso a deixou ainda mais nervosa. Como seria a esposa dele? Por que ela tinha morrido? E por que um homem rico como ele precisava comprar uma mulher, ao invés de encontrar alguém que gostasse dele de verdade? As perguntas giravam na cabeça dela durante os dias silenciosos na mansão, onde o único barulho era o som dos funcionários cuidando da casa e do jardim. Dona Rosa ensinou Clara onde ficava cada coisa na casa. Mostrou a cozinha enorme com fogão industrial e geladeira dupla, a sala de jantar com mesa para 12 pessoas, e até mesmo uma biblioteca com centenas de livros que iam do chão até o teto. O Sr. Dante gosta muito de ler. Desde pequeno sempre foi assim, a mãe dele conta. Clara ficou curiosa para saber mais sobre a família dele, mas não teve coragem de perguntar. À noite, quando estava sozinha no quarto, ela olhava pela janela e pensava na Isabela. Será que a irmã estava bem? Será que o pai estava cuidando dela direito? Ou tinha voltado a beber? A saudade apertava o peito dela de um jeito que doía fisicamente, mas ela sabia que não podia fazer nada além de esperar e torcer para que tudo desse certo. Na quinta-feira da primeira semana, Clara estava ajudando Dona Rosa a arrumar as flores do jardim, quando ouviu o barulho do carro de Dante chegando mais cedo que o normal.
Era só 3 da tarde, e ele nunca chegava antes das 8. Dona Rosa, o Sr. Dante está chegando. Clara avisou, levantando da terra onde estava plantando umas flores amarelas que ela não sabia o nome. Que estranho, ele nunca chega cedo assim. Dona Rosa limpou as mãos no avental e olhou para Clara com um sorriso. Vai ver, ele queria te conhecer melhor, filha. Você está aqui há quase uma semana e vocês mal se falaram. A ideia de conversar com Dante deixava Clara nervosa, mas ao mesmo tempo ela sentia uma curiosidade estranha sobre aquele homem que tinha mudado sua vida de uma hora para outra. Dante entrou em casa e foi direto para o jardim, como se soubesse exatamente onde encontrar Clara. Ela estava de pé ao lado de Dona Rosa, com as mãos sujas de terra e o cabelo meio bagunçado pelo vento. Quando ele se aproximou, Clara pôde sentir o cheiro do perfume dele, algo marcante e masculino que fez o coração dela acelerar sem motivo aparente. Clara, preciso falar com você. A voz dele soou mais suave do que nos primeiros dias, menos formal. Dona Rosa, pode nos deixar sozinhos, por favor? A funcionária se afastou discretamente, mas Clara percebeu que ela ficou por perto, como se quisesse protegê-la de alguma coisa. Senta aqui comigo. Dante apontou para um banco de pedra debaixo de uma árvore grande que fazia sombra gostosa. Clara se sentou na ponta do banco, deixando um espaço grande entre ela e Dante. As mãos dela tremiam um pouco, e ela as escondeu no tecido do vestido simples que usava. Você está gostando de ficar aqui? Dante perguntou, olhando para ela com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Está tudo muito bom, senhor. A Dona Rosa cuida muito bem de mim. Clara respondeu baixinho, ainda sem conseguir olhar diretamente para ele. Dante, pode me chamar de Dante. Ele falou, e quando Clara finalmente levantou os olhos para encontrar os dele, sentiu uma coisa estranha no estômago, como se tivesse borboletas voando lá dentro. Eu sei que essa situação toda é difícil para você. Não é assim que eu imaginava que as coisas iam acontecer. Dante passou a mão pelos cabelos, um gesto que mostrava que ele também estava nervoso. Como o senhor... Como você imaginava que iam acontecer? Clara perguntou, surpresa com a própria coragem de fazer uma pergunta. Dante ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para as mãos dele. Eu não sei direito. Faz muito tempo que eu não me relaciono com ninguém, que não tenho vontade de conhecer uma pessoa de verdade. Quando o russo me falou sobre sua situação, eu pensei que seria simples, que seria só... Ele parou de falar, como se tivesse percebido que estava dizendo demais. Que seria só o quê? Clara insistiu, sentindo que finalmente estava conseguindo ver um lado humano daquele homem que parecia tão distante. Que seria só um acordo, sem sentimentos envolvidos. Mas você é diferente do que eu esperava. Dante olhou para ela novamente, e dessa vez Clara não desviou o olhar. Havia algo naqueles olhos castanhos que ela não conseguia entender. Uma mistura de tristeza e curiosidade que fez o coração dela bater mais forte. O silêncio que se instalou entre eles não era desconfortável como Clara imaginava que seria. Era como se ambos estivessem tentando se entender, tentando descobrir o que fazer com aquela situação estranha em que se encontravam. Você pode ficar à vontade na casa toda, Clara. Não precisa se esconder no quarto ou ficar só ajudando a Dona Rosa. Tem a biblioteca, tem a piscina nos fundos, tem o jardim inteiro. Dante falou, levantando do banco. E se precisar de alguma coisa, pode me falar. Eu não sou um monstro, mesmo que talvez eu pareça um. Quando ele disse isso, Clara viu um pequeno sorriso no canto da boca dele, o primeiro sorriso que ela via desde que chegara à mansão. Naquele momento, olhando para Dante caminhando de volta para dentro de casa, Clara sentiu que talvez sua vida naquele lugar não fosse ser o pesadelo que ela tinha imaginado. Clara acordou na manhã de sexta-feira com um barulho diferente vindo do andar de baixo. Vozes animadas ecoavam pela casa, misturadas com risos, e o som de malas sendo arrastadas pelo chão de mármore. Ela olhou pelo relógio na mesa de cabeceira e viu que eram apenas 7 da manhã. Dante nunca fazia barulho a essa hora. Sempre saía em silêncio para não acordar ninguém.
Curiosa, Clara se levantou da cama, vestiu o roupão que Dona Rosa tinha deixado para ela e foi até a janela que dava para a entrada principal da casa. Um carro diferente estava estacionado na frente, e ela podia ver duas pessoas mais velhas descendo dele com a ajuda de um motorista. A mulher tinha cabelos grisalhos presos em um coque elegante e usava um vestido azul marinho que parecia caro, mas discreto. O homem era alto como Dante, mas com mais idade, cabelos completamente brancos e um sorriso largo que iluminava o rosto dele. Dona Rosa bateu na porta do quarto de Clara poucos minutos depois. Filha, pode descer para tomar café? Os pais do Sr. Dante chegaram de viagem e ele quer te apresentar para eles. O coração de Clara disparou. Os pais de Dante? Ninguém tinha comentado que eles iam chegar. Como ela deveria se comportar? O que eles iam pensar dela? Rapidamente escolheu o vestido mais bonito que tinha. Um azul claro simples que Dona Rosa tinha comprado para ela na semana anterior, escovou os cabelos longos e desceu as escadas com as pernas tremendo. As vozes vinham da sala de jantar, e quando Clara chegou à porta, viu Dante sentado à mesa com o casal de pessoas mais velhas. Todos pararam de falar quando ela apareceu. Pai, mãe, essa é Clara. Dante se levantou da cadeira e Clara percebeu que ele parecia diferente na presença dos pais. Mais relaxado, mais humano. A mulher mais velha levantou imediatamente da mesa e caminhou até Clara com os braços abertos. Que menina linda! Dante, você não me falou que ela era tão bonita assim. Helena Moretti abraçou Clara como se ela fosse uma filha que não via há anos. O abraço era caloroso, cheiroso, e Clara sentiu uma emoção que não sentia desde que a mãe tinha morrido. Eu sou a Helena, mãe do Dante, e esse ali é o Eduardo, o pai dele. Pode nos chamar de tia Helena e tio Eduardo, está bem, filha? A voz dela era doce, carregada de carinho verdadeiro, que fez os olhos de Clara se encherem de lágrimas. Eduardo se aproximou também com um sorriso paternal que lembrava Clara do próprio pai nos tempos bons, antes do vício. Então você é a Clara que nosso filho falou. É um prazer te conhecer, querida. Ele estendeu a mão para ela, mas quando viu que Clara estava emocionada, também a puxou para um abraço. Desculpa, eu não queria chorar. É que vocês são muito carinhosos. Clara conseguiu falar entre as lágrimas que teimavam em escorrer. Ora, filha, aqui é sua casa agora. Nós somos sua família. Helena segurou as mãos de Clara, olhando diretamente nos olhos dela. Dante nos contou sua história, sobre a situação difícil que você estava passando. Mas agora você está aqui, e vamos cuidar de você, como se fosse nossa própria filha. Dante observava tudo em silêncio, com uma expressão que Clara nunca tinha visto antes. Era como se ele estivesse surpreso com a reação dos pais. Durante o café da manhã, Helena não parava de fazer perguntas para Clara. Queria saber sobre sua vida, sobre a irmã, sobre o que ela gostava de fazer. Eu trabalhava como faxineira, tia Helena, cuidava de algumas casas no bairro e gosto muito de ler quando dá tempo. Clara respondeu, ainda tímida, mas se sentindo cada vez mais à vontade. Ler, que maravilha! Dante também adora livros. Vocês vão ter muito assunto. Eduardo comentou, dando uma piscadinha para o filho. Clara olhou para Dante e viu que ele estava olhando para ela com interesse renovado. Que tipo de livro você gosta, Clara? Dante perguntou, se inclinando um pouco na direção dela. Eu gosto de romances, daqueles que falam sobre amor verdadeiro, sabe? E também gosto de histórias de pessoas que conseguem mudar de vida. Clara respondeu, sentindo o rosto esquentar quando falou sobre romances. Nossa biblioteca está à sua disposição, filha. Tem centenas de livros lá. Tenho certeza de que você vai encontrar muita coisa interessante. Helena falou, servindo mais café para Clara. A tia Helena também gosta muito de ler. Vocês duas vão se dar muito bem, Dante comentou. E Clara percebeu que havia um tom mais suave na voz dele, diferente da formalidade dos primeiros dias. Conte para nós sobre sua irmã, Clara. Como ela está? Eduardo perguntou com genuína preocupação. Clara sentiu o peito apertar ao pensar em Isabela. Ela tem 12 anos, é muito esperta e estudiosa. Eu tenho muita saudade dela. A voz de Clara ficou embargada, e Helena imediatamente segurou a mão dela sobre a mesa.
Que tal se você trouxer ela para passar um fim de semana aqui? Seria muito bom conhecê-la também. Helena sugeriu, olhando para Dante como se estivesse pedindo aprovação dele. Dante ficou em silêncio por alguns segundos, pensativo. Se Clara quiser, não vejo problema nenhum. Ele respondeu finalmente, e Clara sentiu o coração se encher de alegria. Sério? Eu posso trazer a Isabela para cá? Ela perguntou, quase não acreditando no que estava ouvindo. Claro que pode, filha. Essa casa é grande demais para tanta pouca gente. Vai ser bom ter uma criança correndo por aqui de novo. Eduardo falou, olhando para Helena com um sorriso nostálgico. Depois do café da manhã, Helena insistiu para que Clara a acompanhasse até o jardim. Quero conhecer melhor a moça que conquistou a atenção do meu filho. Ela disse, passando o braço no de Clara enquanto caminhavam entre as flores. Tia Helena, eu não conquistei atenção nenhuma. A situação é meio complicada. Clara tentou explicar, mas Helena a interrompeu com um gesto suave da mão. Filha, eu conheço meu filho há 35 anos. Faz 5 anos que ele não demonstra interesse genuíno por pessoa nenhuma. Ontem à noite, ele me ligou falando de você, querendo saber quando íamos chegar para te conhecer. Isso significa alguma coisa. O coração de Clara acelerou. Dante tinha falado sobre ela para os pais? Ele ainda está machucado pela morte da Fernanda, sua primeira esposa. Foi um período muito difícil para nossa família. Helena continuou, se sentando em um banco próximo às rosas. Como ela morreu, tia Helena? Clara perguntou baixinho, sentindo que estava se aproximando de um assunto delicado. Foi câncer, filha. Muito agressivo, muito rápido. Eles eram casados há apenas 2 anos quando descobriram a doença. Dante cuidou dela até o último dia. Não saía do lado da cama do hospital. Helena limpou uma lágrima que escorria pelo rosto. Depois que ela se foi, ele mudou completamente. Parou de sorrir. Parou de se interessar por qualquer coisa que não fosse trabalho. Eduardo e eu estávamos muito preocupados, achando que ele nunca mais ia conseguir ser feliz. Clara ouvia tudo em silêncio, entendendo melhor por que Dante parecia tão fechado e distante. Mas ontem, quando ele falou de você no telefone, eu ouvi uma coisa na voz dele que não ouvia há 5 anos. Uma curiosidade, um interesse genuíno por alguém. Helena segurou as mãos de Clara novamente. Eu não sei o que fazer, tia Helena. Essa situação toda é muito confusa para mim. Eu vim para cá por causa das dívidas do meu pai. Não foi escolha minha. Clara confessou, sentindo que podia confiar naquela mulher que a tratava com tanto carinho. Às vezes o destino nos coloca em situações que parecem erradas, mas que acabam sendo exatamente o que precisávamos, filha. Talvez você e Dante precisem um do outro mais do que imaginam. Helena sorriu, tocando o rosto de Clara com carinho maternal. O importante é que vocês se deem uma chance de se conhecer de verdade, sem pressa, sem pressão. O amor verdadeiro não tem prazo para chegar, mas quando chega, a gente sabe. Naquele momento, Clara viu Dante se aproximando pelo jardim, vindo na direção delas. Posso roubar a Clara da senhora, mãe? Queria mostrar a biblioteca para ela. Dante falou, mas Clara percebeu que ele estava um pouco nervoso. Claro, filho, nós já conversamos bastante por hoje. Helena se levantou, deu um beijo na testa de Clara e sussurrou no ouvido dela. Dê uma chance para ele, filha. Ele é um homem bom. Quando Helena se afastou, Dante ficou parado ao lado de Clara como se não soubesse exatamente o que falar. Seus pais são pessoas maravilhosas, Clara disse, quebrando o silêncio. Eles gostaram muito de você. Minha mãe já está planejando te ensinar as receitas da família, Dante respondeu. E Clara percebeu um pequeno sorriso no canto da boca dele. Eles caminharam juntos até a biblioteca, e Clara ficou boquiaberta com a quantidade de livros que havia ali. As estantes iam do chão até o teto, cheias de obras de todos os tipos. Meu Deus, quantos livros! Ela exclamou, girando no meio da sala para tentar ver tudo. Você pode ler qualquer um que quiser. Estes aqui são romances. Dante apontou para uma seção específica, caminhando até lá. Clara o seguiu, e quando chegaram perto das estantes, ela percebeu que estavam muito próximos um do outro. Podia sentir o calor do corpo dele, o cheiro do perfume que já estava se tornando familiar.
Obrigada por deixar eu trazer a Isabela para cá, Clara disse olhando para ele. Eu sei como é importante ter família por perto. Dante respondeu, e quando os olhos dele se encontraram, Clara sentiu aquela sensação estranha no estômago novamente. Dessa vez ela não desviou o olhar, e percebeu que Dante também não. Por alguns segundos, ficaram ali parados, se olhando em silêncio, como se estivessem tentando entender o que estava acontecendo entre eles. Durante as 2 semanas seguintes, a mansão dos Moretti se transformou em um lugar completamente diferente. Helena assumiu o papel de mãe que Clara nunca teve direito, ensinando-a sobre tradições da família, receitas italianas que Eduardo trouxera da Itália quando era jovem, e até mesmo algumas noções de etiqueta que, segundo ela, toda moça precisa saber. Filha, vem cá ver como faz o molho do macarrão da nossa família. Minha sogra me ensinou essa receita quando casei com Eduardo, e agora eu vou ensinar para você. Helena chamava Clara todas as manhãs para a cozinha, onde passavam horas conversando e cozinhando juntas. Clara nunca tinha se sentido tão acolhida, tão parte de uma família de verdade. Eduardo, por sua vez, tinha um jeito paternal e protetor que fazia Clara se sentir segura. Ele contava histórias da infância de Dante, de como o menino sempre foi responsável e sério, mas também de momentos divertidos que mostravam um lado mais leve dele. Sabe, Clara, quando o Dante era pequeno, ele tinha um cachorro chamado Rex. Era um vira-lata que ele achou na rua e trouxe para casa todo machucado. Eduardo contava enquanto tomavam café na varanda, observando Dante que chegava do trabalho. Helena não queria deixar ficar, dizia que não sabíamos de onde o animal tinha vindo. Mas Dante chorou tanto, implorou tanto que acabamos cedendo. Ele cuidou daquele cachorro como se fosse um tesouro, dava banho, escovava, dormia abraçado com ele. Clara ouvia essas histórias com o coração aquecido, imaginando Dante criança, com a mesma seriedade que tinha hoje, mas cuidando de um cachorro abandonado. O Rex viveu 15 anos conosco. Quando morreu, Dante tinha 22 anos, já era homem feito, mas chorou como uma criança. Sempre teve coração mole para quem precisava de cuidado. Eduardo olhou para Clara com um sorriso significativo. As interações entre Clara e Dante também começaram a mudar gradualmente. Ele voltava do trabalho mais cedo, jantava com a família toda e ficava conversando na sala até mais tarde. Clara descobriu que ele era inteligente de um jeito que a impressionava. Falava sobre os negócios com paixão, sobre livros que liam com entusiasmo e tinha opiniões interessantes sobre tudo. O que você achou daquele livro de Machado de Assis que te emprestei? Dante perguntou uma noite, enquanto todos estavam na sala depois do jantar. Eu adorei Dom Casmurro. Fiquei com dó da Capitu. Acho que ela realmente amava o Bentinho. Clara respondeu, animada para discutir a história. Você não acha que ela traiu ele? Dante perguntou, se inclinando para a frente na poltrona onde estava sentado. Não, eu acho que foi só ciúme dele, insegurança. Amor de verdade não faz essas coisas. Clara falou com convicção e viu que Dante ficou pensativo com a resposta dela. Helena observava essas conversas com um sorriso discreto, trocando olhares cúmplices com Eduardo. Eles viam claramente que algo estava crescendo entre o filho e Clara, mesmo que os dois ainda não tivessem consciência disso. Dante, por que você não leva a Clara para conhecer a fábrica amanhã? Ela nunca viu como funciona uma empresa. Helena sugeriu um dia, durante o almoço. Você gostaria de conhecer, Clara? Dante perguntou, e ela percebeu uma ansiedade na voz dele, como se a resposta fosse importante. Eu adoraria. Nunca entrei numa fábrica na vida. Clara respondeu sinceramente, e viu o rosto de Dante se iluminar com um sorriso genuíno. Eduardo e Helena trocaram mais um olhar significativo, claramente satisfeitos com a aproximação dos dois. No dia seguinte, Dante levou Clara para conhecer a fábrica de peças automotivas que ele administrava no distrito industrial de Betim. Clara ficou fascinada com a organização, com os funcionários que claramente respeitavam e gostavam de Dante, com a forma como ele conhecia cada setor e se preocupava com o bem-estar de todos. O Sr. Dante é um patrão muito bom. Um dos funcionários mais antigos comentou com Clara enquanto Dante estava conversando com o supervisor.
Quando minha filha ficou doente, ele pagou o hospital particular para ela. Nunca vou esquecer isso. Clara observava Dante com olhos novos, vendo como ele era respeitado não por medo, mas por admiração verdadeira. Durante a volta para casa, ela não conseguiu esconder a admiração. Eu nunca imaginei que você fosse assim no trabalho. Todo mundo gosta muito de você. Clara comentou, olhando para ele enquanto dirigia. Meu pai sempre me ensinou que liderar é cuidar das pessoas, não só dar ordens. Dante respondeu, mantendo os olhos na estrada. Mas Clara percebeu que ele ficou contente com o elogio. Naquela noite, depois do jantar, Dante convidou Clara para caminhar pelo jardim. Helena e Eduardo trocaram um olhar e discretamente se retiraram para o quarto, deixando os dois sozinhos. Quer ver a parte do jardim que você ainda não conhece? Dante perguntou, oferecendo o braço para Clara. Ela segurou o braço dele, sentindo pela primeira vez o contato físico proposital entre eles. Caminharam por uma trilha de pedras que levava até uma pequena cascata, nos fundos da propriedade. Nossa, que lugar lindo! Eu não sabia que tinha isso aqui, Clara exclamou, encantada com o som da água caindo e as luzes suaves que iluminavam o local. Eu venho aqui quando preciso pensar, quando o dia foi difícil, Dante confessou, se sentando numa pedra lisa próxima à água. Clara se sentou ao lado dele, mais próxima do que costumava ficar. Dante, posso te fazer uma pergunta? Clara reuniu coragem para falar sobre um assunto que a intrigava há dias. Claro, pode perguntar qualquer coisa, ele respondeu, olhando para ela com atenção total. Por que você aceitou aquela proposta do russo? Quero dizer, você podia ter qualquer mulher que quisesse, não precisava... Clara parou, sem saber como terminar a frase, sem soar rude. Dante ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para a água que corria. Porque eu não queria me envolver emocionalmente com ninguém. Depois da Fernanda, eu pensei que nunca mais ia conseguir amar alguém, que seria mais fácil ter apenas um acordo. Ele falou baixinho, como se estivesse confessando algo doloroso. E agora? Ainda pensa assim? Clara perguntou, sentindo o coração acelerar com a própria coragem. Dante se virou para olhar diretamente para ela, e Clara viu algo nos olhos dele que nunca tinha visto antes. Era como se uma barreira tivesse caído, como se ele estivesse permitindo que ela visse quem ele realmente era, por trás da proteção que construíra ao redor do coração. Agora eu não sei mais nada, Clara. Você mudou tudo, ele falou, levantando a mão devagar para tocar o rosto dela. Clara sentiu um arrepio percorrer o corpo inteiro, quando os dedos dele encostaram na sua pele. Você é tão diferente de tudo que eu imaginei, tão pura, tão verdadeira. E eu... Dante parou de falar, aproximando o rosto do dela lentamente. Clara fechou os olhos, sentindo o coração bater tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Quando os lábios dele se tocaram, foi como se um raio tivesse passado pelo corpo de Clara. O beijo começou suave, quase tímido, mas logo se aprofundou quando Clara correspondeu com uma intensidade que a surpreendeu. Ela nunca tinha beijado ninguém antes, mas com Dante parecia natural, como se seus corpos soubessem exatamente o que fazer. As mãos dele subiram para os cabelos dela, enquanto Clara segurava os ombros dele para não perder o equilíbrio. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes. Clara, Dante sussurrou, encostando a testa na dela. Eu não queria que isso acontecesse. Não queria me apegar a você. A confissão dele fez o coração de Clara se apertar. E agora aconteceu. O que vamos fazer? Clara perguntou, olhando nos olhos dele que brilhavam à luz das lâmpadas do jardim. Eu não sei. Só sei que quando estou perto de você, eu esqueço de tudo que jurei para mim mesmo depois que perdi a Fernanda. Dante falou, acariciando o rosto de Clara com o polegar. Jurou o quê? Ela perguntou baixinho. Que nunca mais ia deixar alguém entrar no meu coração, porque dói demais quando a gente perde. Dante confessou, e Clara viu lágrimas se formando nos olhos dele. Mas você não vai me perder, Dante. Eu estou aqui, eu não vou a lugar nenhum. Clara disse, segurando o rosto dele com as duas mãos. Você não entende, Clara.
Eu comprei você. Como é que a gente pode construir alguma coisa real em cima disso? A voz dele estava carregada de culpa e angústia. Talvez a gente possa esquecer como começou e pensar em como pode terminar. Clara sugeriu, surpreendendo a si mesma com a sabedoria das próprias palavras. Dante olhou para ela por um longo tempo, como se estivesse vendo Clara pela primeira vez. Você é incrível, sabia? Tem uma força, uma pureza que eu nunca vi em ninguém. Ele falou, beijando a testa dela com ternura. E você é muito melhor do que pensa que é. Clara respondeu, acariciando o peito dele por cima da camisa. Ficaram ali sentados, abraçados, ouvindo o som da água e sentindo que suas vidas tinham mudado para sempre naquela noite. Clara sabia que não havia volta, que seu coração já pertencia completamente àquele homem complicado e ferido que estava aprendendo a amar novamente. E Dante, pela primeira vez em 5 anos, permitiu que a esperança voltasse a fazer parte da sua vida, mesmo sabendo que amar significava correr o risco de sofrer outra vez. Depois daquela noite no jardim, tudo mudou entre Clara e Dante. Eles não conseguiam mais fingir que era apenas um acordo, que não havia sentimentos envolvidos. Durante o dia, trocavam olhares cheios de significado, sorrisos tímidos e toques casuais que faziam o coração de ambos acelerar. Helena e Eduardo percebiam a mudança no ar, a energia diferente que pairava sobre a casa, e ficavam radiantes vendo o filho finalmente demonstrar sinais de vida e felicidade. Vocês viram como o Dante está diferente? Ontem, eu o peguei cantarolando enquanto se arrumava para o trabalho. Helena comentou com Eduardo e Clara durante o café da manhã. Faz anos que não vejo ele assim. Eduardo concordou, dando uma piscadinha para Clara, que corou até a raiz dos cabelos. Uma semana depois do primeiro beijo, Dante chegou do trabalho com uma surpresa. Clara, tem uma pessoa aqui que está doida para te ver. Ele falou, aparecendo na porta da cozinha onde ela estava ajudando Helena a preparar o jantar. Atrás dele apareceu Isabela, correndo com o rostinho iluminado de alegria. Clara, irmã! A menina se jogou nos braços de Clara, que começou a chorar de emoção. Minha Isabela querida, como você cresceu! Clara a abraçou apertado, sentindo aquele pedaço do seu coração que estava machucado se curar um pouco. O Dante foi me buscar na escola, ele tem um carro muito bonito. Isabela falou animada, olhando para Dante com admiração. E ele disse que eu posso passar o fim de semana inteiro aqui. Clara olhou para Dante por cima da cabeça da irmã, com os olhos cheios de lágrimas de gratidão. Obrigada. Ela articulou sem som, e ele apenas sorriu, tocado pela emoção dela. Helena imediatamente adotou Isabela como neta postiça, enchendo a menina de mimos e atenção. Que princesa linda! Dante, você não me falou que a irmã da Clara era tão bonita assim. Helena falou, ajeitando os cabelos de Isabela. Tia Helena, a senhora é muito legal. A Clara falou que a senhora ensina a cozinhar coisas gostosas. Isabela respondeu com a espontaneidade típica de criança, fazendo todos rirem. Eduardo também se derreteu com a menina, oferecendo para mostrar a coleção de livros infantis que ele guardava desde que Dante era criança. Quer ver os livros que o Dante lia quando tinha sua idade? Eduardo perguntou, e Isabela aceitou empolgada. Durante o jantar, a mesa ficou mais animada do que nunca, com Isabela contando histórias da escola e fazendo perguntas sobre tudo que via na mansão. Clara observava a irmã sendo tratada com carinho por aquela família que a acolhera e sentia o coração se encher de uma gratidão profunda. Mais tarde, depois que Isabela adormeceu no quarto de hóspedes que Helena havia preparado especialmente para ela, Clara procurou Dante na biblioteca. Ele estava lendo um livro técnico sobre administração, mas fechou assim que ela entrou. Obrigada por ter buscado a Isabela. Você não imagina o quanto isso significa para mim. Clara disse, se sentando na poltrona ao lado da dele. Eu vi como você ficou feliz. E ela é uma menina adorável, muito parecida com você. Dante respondeu, estendendo a mão para Clara. Ela segurou a mão dele, entrelaçando os dedos, um gesto que estava se tornando natural entre eles. Seus pais são pessoas incríveis. A tia Helena já está planejando fazer um quarto só para a Isabela. Clara comentou rindo baixinho.
Minha mãe sempre quis ter netos. Ela está realizando um sonho cuidando de vocês duas. Dante falou, levando a mão de Clara até os lábios para beijar. O toque dos lábios dele na pele dela enviou uma onda de calor pelo corpo de Clara. Nas últimas semanas, os toques entre eles tinham se tornado mais frequentes e mais íntimos, mas sempre respeitosos, sempre carregados de ternura. Dante. Clara sussurrou, olhando nos olhos dele e vendo ali o mesmo desejo que sentia queimando dentro do peito. Fala, amor. A palavra amor saiu naturalmente dos lábios dele, e ambos perceberam o peso daquele momento. Era a primeira vez que ele a chamava assim, e Clara sentiu que alguma coisa se rompeu definitivamente dentro dela. Eu nunca... Clara tentou falar, mas as palavras se embaralharam na garganta. Dante entendeu o que ela estava tentando dizer, e se levantou, puxando-a pela mão com delicadeza. Não precisa dizer nada agora. Não há pressa para nada. Dante falou, mas Clara balançou a cabeça. Não é isso. Eu quero ficar com você. De verdade. Clara reuniu toda a coragem que tinha para falar aquilo que estava sentindo há semanas. O desejo que crescia dentro dela toda vez que ele a tocava, toda vez que a olhava daquele jeito que fazia seu corpo inteiro tremer. Dante a puxou para mais perto, segurando o rosto dela entre as mãos. Tem certeza? Clara, você é tão jovem, tão pura. Eu não quero que você faça nada que vá se arrepender depois. A preocupação dele era genuína, e isso só fez Clara ter mais certeza do que sentia. Eu tenho certeza, Dante, eu te amo. As palavras saíram do coração dela sem filtro, cruas e verdadeiras. Dante ficou parado por alguns segundos, como se não pudesse acreditar no que tinha ouvido. Você me ama? Ele perguntou a voz rouca de emoção. Eu te amo tanto que dói no peito quando você não está perto. Clara confessou, tocando o peito dele por cima da camisa. Clara, meu amor, eu também te amo. Mais do que imaginei que fosse possível amar alguém de novo. Dante a beijou com uma intensidade que tirou o fôlego dela. Um beijo que falava de necessidade, de desejo, mas também de ternura e respeito. Quando se separaram, Clara viu nos olhos dele a mesma decisão que sentia no próprio coração. Vem comigo. Dante sussurrou, pegando a mão dela e a conduzindo para fora da biblioteca. Eles subiram as escadas em silêncio, os corações batendo tão forte que Clara tinha certeza de que o som ecoava pelos corredores. Dante a levou até o quarto dele, que ela nunca tinha entrado antes. Era um ambiente masculino, elegante, com móveis escuros e uma cama king size que dominava o espaço. Você tem certeza absoluta? Dante perguntou mais uma vez, parado na frente dela, segurando as mãos dela nas suas. Eu nunca tive tanta certeza de alguma coisa na minha vida. Clara respondeu, se aproximando dele e começando a desabotoar lentamente a camisa que ele usava. As mãos dela tremiam um pouco, mas não de medo. Era expectativa, nervosismo bom, a emoção de quem está prestes a viver algo que sonhou por muito tempo. Dante deixou que ela tirasse a camisa dele, observando cada movimento, com uma mistura de desejo e ternura, que fez Clara se sentir a mulher mais desejada do mundo. Quando ela terminou, ele devolveu o favor, desabotoando o vestido dela com movimentos lentos e cuidadosos, beijando cada pedaço de pele que ia sendo revelado. Você é tão linda, Clara, tão perfeita. Ele sussurrava entre os beijos, fazendo ela se arrepiar inteira. Quando estavam apenas com roupas íntimas, Dante a carregou até a cama, deitando ela com cuidado como se fosse de cristal. Eu vou cuidar de você, amor. Vou fazer com que seja especial. Ele prometeu, deitando ao lado dela e a puxando para seus braços. O que aconteceu depois foi como um sonho para Clara. Dante a tocou com uma reverência que a fez se sentir sagrada. Beijou cada parte do corpo dela, como se estivesse rezando. Sussurrou palavras de amor no ouvido dela, que a fizeram chorar de emoção. Quando finalmente se tornaram um só, Clara entendeu por que as pessoas chamavam aquilo de fazer amor. Não era apenas físico, era uma conexão de almas, uma entrega completa que ia muito além do prazer. Dante foi infinitamente cuidadoso,
parando várias vezes para ter certeza de que ela estava bem, beijando as lágrimas de emoção que escorriam pelo rosto dela. Eu te amo tanto, Clara, tanto que assusta. Ele sussurrou quando ela se apertou contra ele, tentando se acostumar com as sensações novas. Eu também te amo, para sempre. Clara respondeu, olhando nos olhos dele e vendo ali uma vulnerabilidade que ele nunca tinha mostrado para ninguém. Depois, quando estavam deitados abraçados, Clara com a cabeça no peito de Dante, ouvindo as batidas do coração dele, ambos entenderam que suas vidas tinham mudado para sempre. Não eram mais apenas duas pessoas que tinham se conhecido por acaso. Eram um casal, uma família, duas metades que tinham encontrado sua completude. Dante, Clara sussurrou desenhando círculos no peito dele com o dedo. Sim, amor, ele respondeu beijando o topo da cabeça dela. Eu estava pensando, a gente podia devolver o dinheiro para aquelas pessoas? Não quero que nossa história comece com isso. Quero que seja limpa, que seja verdadeira. Clara falou, levantando a cabeça para olhar para ele. Dante sorriu, um sorriso cheio de orgulho e admiração. Eu já cuidei disso há 2 semanas, amor. A dívida do seu pai foi quitada sem envolver você. Agora você está aqui porque quer, porque a gente se ama. Clara sentiu os olhos se encherem de lágrimas de gratidão e amor. Como assim? Você pagou a dívida mesmo sem você me dar nada em troca? Clara, no momento que eu me apaixonei por você, tudo mudou. Você não é uma propriedade. Você é a mulher que eu amo e que quero ao meu lado pelo resto da vida. Os 2 meses que se seguiram foram os mais felizes da vida de Clara. Ela e Dante viviam como um casal apaixonado de verdade, sem mais segredos, sem mais acordos estranhos entre eles. Todas as manhãs, ele a acordava com um beijo suave no rosto e um café na cama que ele mesmo preparava antes de ir trabalhar. Bom dia, meu amor. Dormiu bem? Dante sussurrava no ouvido dela, fazendo Clara acordar sorrindo todos os dias. Ela nunca imaginara que ser amada pudesse ser tão gostoso, tão completo. Dante era carinhoso, atencioso, e tratava ela como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. À noite, quando voltava do trabalho, a procurava imediatamente, queria saber como tinha sido o dia dela, o que tinha feito, se estava feliz. Eles jantavam todos juntos, Clara, Dante, Helena e Eduardo, como uma família de verdade. Isabela passou a vir à mansão todos os fins de semana e Dante fazia questão de buscá-la pessoalmente na escola às sextas-feiras. A menina estava completamente encantada com o cunhado, e Dante parecia ter descoberto um lado paternal que nem sabia que existia. Dante, você pode me ensinar a dirigir quando eu crescer? Isabela perguntou um dia, enquanto brincavam na piscina. Claro, princesa, mas só quando você tiver idade, hein? Dante respondeu, jogando ela para cima e a parando no ar, fazendo a menina rir alto. Clara observava essas cenas com o coração cheio de amor, imaginando como seria quando eles tivessem filhos próprios. Helena e Eduardo estavam radiantes vendo a transformação do filho. Eu não via o Dante assim desde antes da Fernanda morrer. Eduardo comentou com Clara um dia, enquanto observavam Dante brincando com Isabela no jardim. Você devolveu a vida para ele, filha. O quarto de Clara tinha sido transferido oficialmente para o de Dante, e Helena fez questão de ajudar a organizar as roupas dela no closet masculino. Agora vocês são um casal de verdade. Tem que dividir tudo, Helena falou, pendurando os vestidos de Clara ao lado dos ternos de Dante. Tia Helena, às vezes eu tenho medo de que seja tudo um sonho e eu vou acordar, Clara confessou, sentada na cama, observando a sogra arrumar suas coisas. Filha, quando o amor é verdadeiro, a gente sente que é real. E o que vocês têm é muito real, muito bonito. Helena se sentou ao lado de Clara, pegando a mão dela. O Dante nunca amou ninguém como ama você. Nem a Fernanda ele olhava do jeito que olha para você. Essas palavras encheram o coração de Clara de uma segurança que ela nunca tinha sentido. Uma manhã de quinta-feira, Clara acordou passando mal. Correu para o banheiro e vomitou tudo que tinha no estômago, deixando Dante preocupado. Amor, você está bem? Quer que eu chame um médico?
Ele segurou os cabelos dela enquanto ela se recuperava, passando a mão nas costas dela com carinho. Deve ser alguma coisa que comi ontem. Já estou melhor. Clara respondeu. Mas durante toda a semana o enjoo se repetiu, sempre de manhã, sempre na mesma hora. Helena foi a primeira a desconfiar. Clara, filha, posso te fazer uma pergunta bem pessoal? Helena perguntou, enquanto tomavam chá na varanda numa tarde. Claro, tia Helena. Pode perguntar qualquer coisa. Clara respondeu, percebendo um brilho especial nos olhos da sogra. Quando foi sua última menstruação? A pergunta fez Clara parar com a xícara no meio do caminho até a boca. Ela começou a contar mentalmente e percebeu que estava atrasada há mais de 3 semanas. Meu Deus, tia Helena, eu nem tinha pensado nisso. Clara colocou a mão na barriga instintivamente, como se pudesse sentir alguma coisa diferente ali. Filha, eu acho que você precisa fazer um teste. Esses enjoos matinais, o atraso, pode ser que você esteja grávida. Helena falou com uma empolgação contida, como se não quisesse criar expectativas altas. O coração de Clara disparou. Grávida? De Dante? A possibilidade a deixou ao mesmo tempo extasiada e apavorada. Como ele reagiria? Eles nunca tinham conversado sobre ter filhos. Será que ele ficaria feliz ou acharia que era cedo demais? Vamos comprar um teste agora mesmo. Eu vou com você. Helena se levantou, decidida. Não conta para ninguém ainda, tia Helena. Nem para o tio Eduardo, nem para o Dante. Eu quero ter certeza antes. Clara pediu, ainda processando a possibilidade. No dia seguinte pela manhã, enquanto Dante estava no trabalho, Clara fez o teste de gravidez no banheiro do quarto, com Helena esperando do lado de fora. E aí, filha? Helena perguntou quando Clara saiu, com o teste na mão e lágrimas nos olhos. Positivo. Eu estou grávida, tia Helena. Clara mal conseguia acreditar nas próprias palavras. Helena a puxou para um abraço apertado, chorando de emoção junto com ela. Que alegria, meu Deus! Eu vou ser vovó. Eduardo vai surtar de felicidade. Helena falava e chorava ao mesmo tempo. Mas como eu vou contar para o Dante? E se ele não quiser? E se achar que é cedo demais? Clara estava em pânico, pensando em todas as possibilidades ruins. Filha, você está maluca? Aquele homem te ama perdidamente. Vai ficar radiante quando souber que vai ser pai do seu bebê. Helena segurou o rosto de Clara, secando as lágrimas dela. Mas é melhor você contar hoje mesmo. Segredo de gravidez não dura muito tempo. Clara passou o dia inteiro ensaiando como ia contar para Dante. Pensou em várias formas. Preparar um jantar especial, deixar o teste em cima da cama, contar diretamente. No final, decidiu que seria simples e direto. Quando Dante chegou do trabalho, ela o esperava no quarto, sentada na cama com uma caixinha de presente pequena nas mãos. Que é isso, amor? Não é meu aniversário nem nada, Dante falou, se aproximando com um sorriso curioso. É um presente antecipado, para te dar uma notícia. Clara disse, entregando a caixinha para ele com as mãos tremendo. Dante abriu a caixinha e viu o teste de gravidez lá dentro, com 2 risquinhas bem visíveis. Ele ficou parado, olhando para o teste, sem reação aparente. Dante! Clara chamou com a voz insegura. Lentamente, Dante levantou os olhos do teste para o rosto de Clara, e ela viu ali uma emoção tão profunda que quase a fez chorar novamente. Você está grávida? Ele perguntou, a voz embargada. Estou. De uns 2 meses, eu acho. Clara respondeu, tentando decifrar a expressão dele. Dante largou a caixinha na cama e puxou Clara para seus braços, levantando ela do chão e girando. Eu vou ser pai. Clara, meu amor, nós vamos ter um bebê. Ele gritava de alegria, cobrindo o rosto dela de beijos. Você está feliz? Está feliz mesmo? Clara perguntou, precisando ter certeza. Feliz? Eu estou nas nuvens. Clara, você não imagina como eu estava desejando isso, sem nem saber que estava desejando. Dante a colocou no chão e imediatamente se ajoelhou, beijando a barriga ainda lisa dela. Oi, bebê. É o papai aqui. Eu já te amo muito. Clara chorou vendo Dante falando com a barriga dela, realizando que seus medos eram infundados. Naquela noite,
eles contaram para Helena e Eduardo, que praticamente desmaiaram de emoção. Eu vou ser vovô. Helena, nós vamos ser avós, Eduardo gritou, levantando Helena do chão exatamente como Dante tinha feito com Clara. Eu já sabia. Eu suspeitei desde a semana passada, Helena confessou, rindo e chorando ao mesmo tempo. Mãe, você sabia e não falou nada? Dante perguntou surpreso. Eu queria que a Clara tivesse a alegria de descobrir e contar primeiro, mas eu estava morrendo de vontade de falar. Helena se defendeu, abraçando Clara como se ela fosse a filha mais querida do mundo. A família inteira estava radiante, fazendo planos para o bebê, discutindo nomes, imaginando como seria quando a criança nascesse. Clara nunca tinha se sentido tão amada, tão parte de alguma coisa, tão completa. Durante as semanas seguintes, Dante se tornou ainda mais cuidadoso e protetor com Clara. Não deixava ela carregar peso, insistia para que descansasse mais, e todas as noites conversava com a barriga dela, contando sobre o dia dele e cantando músicas que a mãe costumava cantar para ele quando era criança. Como você acha que nosso bebê vai ser? Clara perguntou uma noite, deitada no peito de Dante. Eu espero que tenha seus olhos, seu jeito doce, sua bondade. Dante respondeu acariciando os cabelos dela. E eu espero que tenha sua inteligência, sua força, seu coração generoso, Clara completou. Seja menino ou menina, vai ser muito amado. Vai ter uma família que daria tudo por ele. Dante beijou a cabeça de Clara e ambos ficaram ali em silêncio, imaginando o futuro que estavam construindo juntos, um futuro cheio de amor, família e esperança. A felicidade da família Moretti parecia completa até uma segunda-feira chuvosa de maio, quando tudo começou a desmoronar de uma forma que Clara jamais poderia imaginar. Ela estava com 4 meses de gravidez, a barriguinha já aparecendo discretamente, e Dante não cabia em si de orgulho toda vez que tocava ali. Naquela manhã, ele saiu para o trabalho como sempre, beijando Clara e sussurrando "Te amo" no ouvido dela. Cuida do nosso bebê hoje, hein? Ele falou tocando a barriga dela com carinho antes de partir. Clara ficou em casa ajudando Helena a organizar o que seria o quarto do bebê, escolhendo cores e móveis, conversando animadamente sobre o futuro que as esperava. Filha, você acha que vai ser menino ou menina? Helena perguntou, medindo a parede onde ficaria o berço. Eu tenho um pressentimento que é menino. Não sei porquê, mas sinto que é. Clara respondeu, passando a mão na barriga com amor. Por volta das 3 da tarde, a campainha tocou. Clara foi atender, esperando que fosse alguma entrega ou funcionário, mas se deparou com um homem alto, magro, de uns 40 anos, muito bem vestido. Boa tarde. A senhora é Clara Santos? O homem perguntou com um sorriso que não chegava aos olhos. Sou eu. Em que posso ajudar? Clara respondeu, sentindo um arrepio estranho, como se alguma coisa ruim estivesse prestes a acontecer. Meu nome é Ricardo Mendes. Sou advogado. Preciso conversar com a senhora sobre um assunto muito sério, relacionado ao senhor Dante Moretti. A menção do nome de Dante fez Clara se alertar imediatamente. Que tipo de assunto? Aconteceu alguma coisa com ele? Clara perguntou, o coração já acelerando com preocupação. Posso entrar? É uma conversa que precisa ser feita em particular. O homem insistiu, e Clara, sem saber o que fazer, o deixou entrar. Senhora Clara, eu represento os interesses da família da falecida Fernanda Moretti, primeira esposa do senhor Dante. Ricardo começou sentado na sala principal da mansão. Clara sentiu um frio na barriga com essas palavras. Por que alguém da família da ex-esposa de Dante apareceria agora? Eu não entendo. O que isso tem a ver comigo? Clara perguntou, tentando manter a calma. A família descobriu recentemente sobre sua situação com o senhor Dante e sobre a gravidez. Eles estão muito preocupados. Ricardo abriu uma pasta que trazia consigo, tirando alguns documentos. Preocupados com o quê? Clara se sentou na poltrona, as pernas repentinamente fracas. Senhora Clara, a família tem motivos para acreditar que a senhora se aproveitou do momento de fragilidade emocional do senhor Dante para se beneficiar financeiramente. E agora, com essa gravidez conveniente... Ricardo deixou a frase no ar,
insinuando algo terrível. Como assim gravidez conveniente? Que tipo de insinuação é essa? Clara se levantou indignada, mas o advogado continuou impassível. A família tem informações de que a senhora veio para cá através de um acordo financeiro envolvendo dívidas de jogos. Eles acreditam que a gravidez foi planejada para garantir uma pensão vitalícia e uma herança para a criança. As palavras do homem eram como tapas no rosto de Clara. Isso é uma mentira absurda. Eu amo o Dante, e ele me ama. Nossa relação é verdadeira. Clara gritou, mas Ricardo balançou a cabeça negativamente. Senhora Clara, eu tenho aqui documentos que provam o pagamento de 15 mil reais feito pelo senhor Dante para quitar uma dívida em troca dos seus serviços. Como a senhora explica isso? Ele mostrou papéis que Clara não conseguia focar para ler, mas os números estavam lá, pretos no branco. O Dante pagou a dívida porque me amava, porque queria que nossa relação fosse limpa. Clara tentou explicar, mas sentia como se as palavras não tivessem força contra a aparente evidência. A família também tem testemunhas que podem testificar sobre conversas onde a senhora confessou estar interessada apenas no dinheiro da família Moretti. Ricardo continuou, adicionando mentira sobre mentira. Isso é mentira. Quem são essas pessoas? Eu nunca falei isso para ninguém. Clara estava desesperada, sentindo o mundo desmoronar ao redor dela. Eu posso te dar nomes e depoimentos, mas o importante é que a família está disposta a fazer um acordo. Eles vão pagar uma quantia substancial para que a senhora deixe a vida do Sr. Dante e não reclame nada relacionado à criança. O homem colocou um cheque em cima da mesa. 50 mil reais. É muito mais do que a senhora ganharia trabalhando a vida inteira. Clara olhou para o cheque como se fosse uma cobra venenosa. Eu não quero o dinheiro de vocês. Eu quero meu marido e minha família. Ela gritou, mas Ricardo se levantou calmamente. Senhora Clara, a família vai tomar medidas legais se necessário. Eles têm recursos para provar que a senhora é uma interesseira que se aproveitou de um homem em luto. Isso pode incluir ação para tirar a custódia da criança quando nascer. A ameaça fez Clara se sentir enjoada. Vocês não podem fazer isso. Ela sussurrou, colocando as mãos na barriga protetivamente. Podem e vão, se necessário. A família Moretti tem muito poder, muita influência. A senhora é apenas uma faxineira de Betim. Quem vocês acham que um juiz vai acreditar? Ricardo colocou os papéis de volta na pasta e caminhou para a porta. O cheque fica aí. Vocês têm 48 horas para decidir. Depois disso, o processo legal vai começar. Quando o homem saiu, Clara desabou na poltrona, tremendo e chorando convulsivamente. Helena apareceu, tendo ouvido parte da conversa de longe. Filha, o que aconteceu? Quem era aquele homem? Helena perguntou, preocupada, sentando ao lado de Clara. Tia Helena, eles falaram que eu só estou com o Dante por dinheiro, que a gravidez foi planejada. Clara explicou entre soluços e Helena ficou indignada. Isso é absurdo. Como alguém pode pensar uma coisa dessas? Helena abraçou Clara, tentando acalmá-la. Mas eles têm papéis, provas, e disseram que vão tentar tirar meu bebê de mim. Clara chorava desesperadamente, sentindo como se todo o amor e felicidade das últimas semanas tivessem sido uma ilusão. Filha, isso é blefe. Eles estão tentando te assustar. O Dante nunca vai permitir que aconteça alguma coisa com você ou com o bebê. Helena tentou tranquilizá-la, mas Clara estava além da consolação. Quando Dante chegou em casa naquela noite, encontrou Clara no quarto, sentada na cama com os olhos vermelhos de chorar. Amor, o que aconteceu? Minha mãe disse que você passou mal hoje. Ele se sentou ao lado dela, tentando pegar a mão dela, mas Clara se afastou. Dante, é verdade que você pagou 15 mil reais para me comprar? Clara perguntou diretamente, olhando nos olhos dele. Dante pausou, surpreso pela pergunta repentina. Clara, isso foi no começo, antes de nos conhecermos de verdade. Você sabe que tudo mudou. Ele tentou explicar, mas Clara se levantou da cama. Então é verdade, você realmente me comprou como um objeto. A voz de Clara estava vazia, sem vida. Clara, amor, você está distorcendo tudo. Sim, inicialmente houve um acordo, mas depois nos apaixonamos.
Isso não significa nada agora. Dante se levantou também, tentando se aproximar dela novamente. Significa tudo, Dante. Como eu posso saber se seu amor é real ou se você só está se sentindo culpado pelo que fez? Clara gritou, todas as inseguranças que o advogado tinha plantado crescendo como ervas daninhas na mente dela. E se essa gravidez é só conveniente para você? Uma forma de justificar o que você pagou por mim? As palavras saíram de Clara sem controle, envenenadas pela dúvida e pelo medo. Dante olhou como se ela tivesse lhe dado um tapa. Como você pode dizer isso? Como você pode questionar o que sentimos um pelo outro? A voz dele estava machucada, incrédula. Porque eu não sei mais o que é real, Clara gritou, e naquele momento, todos os meses de felicidade pareceram apenas um sonho bonito que estava finalmente terminando, deixando apenas dor e dúvida no lugar do amor que tinham construído juntos. Clara saiu da mansão naquela mesma noite, carregando apenas uma mala pequena e o coração despedaçado. Dante tentou impedi-la. Gritou seu nome na chuva enquanto ela entrava no táxi que havia chamado. Mas ela não olhou para trás nenhuma vez. Helena e Eduardo assistiram à cena horrorizados, sem entender como algo tão lindo tinha se transformado numa tragédia tão rapidamente. Dante vai atrás dela. Não deixa ela ir embora assim, Helena gritava, mas Dante estava parado na porta da mansão, observando o táxi desaparecer na escuridão, completamente devastado. Pela primeira vez em 5 anos, desde a morte de Fernanda, ele chorou sem controle, sentindo como se tivesse perdido a razão de viver mais uma vez. Clara voltou para a casa simples no bairro Alterosas, onde o pai e Isabela viviam. O pai tinha conseguido um emprego numa oficina mecânica depois que a dívida foi quitada e estava tentando reconstruir a vida sem o vício dos jogos. Nos meses que se seguiram, Clara viveu numa tristeza profunda que preocupava a todos ao redor dela. A gravidez avançou normalmente, mas ela parecia apenas ir passando os dias, sem a alegria que uma futura mãe deveria ter. Isabela tentava animá-la, contando histórias da escola e falando sobre sua saudade de Dante e dos avós Moretti. Clara, por que você não liga para o Dante? Eu tenho certeza de que ele está com saudades. Isabela disse um dia, vendo Clara olhando melancolicamente para um ultrassom do bebê. É complicado, Isabela. Relacionamentos de adultos são difíceis de entender. Clara respondeu acariciando a barriga que já estava bem grande. Ela estava nos 7 meses de gravidez quando o bebê nasceu, um menino lindo de olhos castanhos, igualzinhos aos do pai, que ela nomeou Gabriel. Olhando para aquele bebê pequeno, Clara sentiu uma mistura de alegria imenso e tristeza ainda maior, porque Gabriel tinha tanto de Dante que doía no coração. Durante os primeiros meses depois do nascimento, Clara trabalhou como costureira numa pequena confecção, no centro de Betim, para sustentar o filho. O dinheiro era apertado, mas ela conseguiu dar o necessário para Gabriel e para ajudar o pai com as despesas da casa. Toda noite, quando colocava Gabriel para dormir, ela olhava para o rostinho dele e via Dante ali, se perguntando como seria se eles estivessem juntos, se o bebê tivesse crescido cercado pelo amor de uma família completa. Enquanto isso, Dante tinha descoberto a verdade sobre o advogado que visitou Clara. Depois de semanas de investigação, descobriu que Ricardo Mendes não representava família nenhuma da Fernanda, mas sim um rival de negócios que queria desestabilizá-lo emocionalmente para tomar um dos seus contratos importantes. A descoberta deixou Dante furioso e desesperado. Mãe, como eu fui deixar isso acontecer? Como eu não protegi Clara e nosso filho dessa maldade? Dante perguntou para Helena, andando pelo sala como um animal em cativeiro. Filho, você não sabia. Ninguém podia imaginar que alguém seria capaz de uma crueldade dessas. Helena tentou consolá-lo, mas ela também estava devastada pela separação. Eduardo tinha contratado um investigador particular para descobrir onde Clara estava morando. E quando finalmente conseguiu o endereço, toda a família Moretti sentiu uma mistura de alívio e apreensão. Dante, você precisa ir atrás dela imediatamente, explicar tudo o que descobrimos.
Eduardo encorajou o filho. E se ela não quiser me escutar? E se ela realmente acreditar que tudo foi mentira? Dante expressou seu maior medo. Então você vai provar para ela que é verdade. Você vai lutar pelo amor de vocês. Helena o encorajou com determinação. Numa manhã de sábado, 3 meses depois do nascimento de Gabriel, Clara ouviu uma batida na porta. Quando abriu, quase caiu para trás com o choque. Dante estava ali, mais magro, com os olhos marcados pela insônia e tristeza. Mas ainda o homem que ela amava com toda a força do coração. Nos braços dela estava Gabriel, que imediatamente começou a rir e estender as mãos para o estranho que de alguma forma reconhecia. Clara! Dante sussurrou, os olhos se enchendo de lágrimas ao ver o filho pela primeira vez. Dante, o que você está fazendo aqui? Clara perguntou, a voz tremendo. Eu descobri a verdade, amor, sobre o advogado, sobre todas as mentiras que ele contou. Dante explicou rapidamente, mostrando documentos que provavam a conspiração contra eles. Clara escutou em choque, enquanto Dante explicava como Ricardo Mendes estava na verdade, trabalhando para um concorrente que queria prejudicar sua reputação e roubar um contrato importante. Ele investigou nossa vida, descobriu sobre como nos conhecemos e usou isso para plantar dúvidas em você. Dante terminou, olhando diretamente nos olhos dela. Clara, cada palavra de amor que eu disse, cada momento que vivemos juntos, tudo foi real. Você e Gabriel são a minha vida. Gabriel, como se entendesse que aquele era seu pai, continuou estendendo as mãos para Dante, fazendo barulhinhos felizes. Posso segurá-lo? Dante perguntou, a voz quebrada de emoção. Clara assentiu, colocando Gabriel nos braços do pai. O bebê imediatamente se aninhou contra o peito de Dante, como se pertencesse ali. Clara, eu sei que machuquei você ao não defender nosso amor quando você mais precisava. Eu sei que deixei as dúvidas entrarem na sua cabeça ao invés de lutar pela nossa família. Dante falou enquanto balançava Gabriel suavemente. Mas eu prometo para você, na frente do nosso filho, que nunca mais vou deixar ninguém destruir o que temos. Você quer voltar para casa? Você quer que sejamos uma família de verdade? As lágrimas escorriam pelo rosto de Clara enquanto ela observava Dante com Gabriel. Todo o amor que ela tinha tentado enterrar para se proteger veio à tona de uma vez. Dante, eu nunca parei de te amar, nem um dia sequer. Clara confessou, se aproximando dele. Mas eu tenho medo que aconteça algo de novo, que alguém tente nos separar novamente. Então nós vamos lutar juntos. Qualquer tentativa de separar nossa família vai encontrar os dois unidos. Dante prometeu, estendendo uma mão para Clara, enquanto continuava segurando Gabriel com a outra. Meus pais estão doidos para conhecer o neto. Helena já preparou um quarto especial para Gabriel, e Eduardo comprou brinquedos suficientes para uma loja inteira. Clara riu através das lágrimas, lembrando como tinha sentido falta daquela família que a tinha acolhido com tanto amor. E a Isabela? Ela pode continuar visitando? Clara perguntou. Clara, amor, Isabela é nossa família também. Nossa casa é casa dela sempre que quiser. Dante assegurou. Quando os três se abraçaram juntos pela primeira vez, Clara sentiu que finalmente estava completa novamente. O bebê pequeno entre eles representava não apenas o amor que compartilhavam, mas também a esperança de um futuro onde nada nem ninguém poderia destruir a família que tinham construído juntos. Naquela noite, quando retornaram para a mansão, Helena e Eduardo choraram de alegria ao ver Clara e conhecer Gabriel. Que neto lindo! Eduardo, olha que olhos bonitos iguais ao pai! Helena exclamou pegando Gabriel nos braços, como a avó apaixonada que já era. Eduardo abraçou Clara como se ela fosse uma filha que tinha retornado depois de uma longa jornada. Bem-vinda para casa, filha. Essa casa não era a mesma sem você. A família finalmente estava reunida, mais forte depois de superar a provação que poderia ter os destruído para sempre, mas que, ao invés disso, apenas provou que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho para triunfar sobre a adversidade e as mentiras. E assim, queridos ouvintes, chegamos ao final da história de Clara e Dante,
Uma jornada que nos ensina sobre o poder transformador do amor verdadeiro. Quando Clara chegou àquela mansão em Betim, assustada e sem esperança, jamais poderia imaginar que descobriria não apenas o amor da sua vida, mas uma família inteira que a acolheria como filha. A história de Clara nos mostra que não importa de onde viemos ou quais circunstâncias nos trouxeram até determinado lugar na vida. O que importa é o que fazemos com as oportunidades que Deus coloca no nosso caminho. O amor verdadeiro tem o poder de curar feridas antigas, de transformar corações endurecidos e de criar famílias onde antes só havia solidão. Dante aprendeu que é possível amar novamente depois de uma grande perda, e Clara descobriu que seu valor não dependia das circunstâncias que a levaram até ali, mas do amor puro que carregava no coração. E o pequeno Gabriel? Ele nasceu para ser a prova viva de que quando duas pessoas se amam de verdade, elas podem superar qualquer obstáculo. Espero que essa história tenha tocado vocês como tocou a mim. Deixem nos comentários qual foi a parte que mais emocionou vocês. E não esqueçam de se inscrever no canal para mais histórias que aquecem o coração. Um beijo grande para todos. Que Deus abençoe suas vidas com muito amor e felicidade. Até a próxima.